Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao segundo CONASCIMS, segundo Congresso Nacional de Ciências Médicas e da Saúde Online. Eu sou Gisele Holanda de Sá e faço parte da comissão organizadora do segundo CONASCIMS, esse evento que é organizado pela Bio10 Digital Cursos, com o apoio da Wilson Editora e da revista Journal of Education Science and Health. E vamos para mais uma palestra maravilhosa. Eu tenho a honra de apresentar o professor mestre Junielson Soares, ele que é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, especialista em saúde pública e em educação ambiental pelo Instituto Superior de Educação São Judas Tadeu, desenvolve pesquisas voltadas ao controle populacional de mosquitos vetores de arboviroses, como a Aedes aegypti e a Aedes albopictus, com o uso de compostos químicos sintéticos, naturais e semissintéticos derivados de plantas, sempre analisando a toxicidade, citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade. Além de coordenar eventos acadêmicos, como o CONAENT, o CONACIMS, Ele também é editor da Wilson Editora e da revista Journal of Education Science and Health. Agradeço ao professor Junielson pelo aceite em participar das suas contribuições nesse evento. Aproveitem a palestra. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, né, agora como palestrante. Então, alguns de vocês com certeza já me conhecem, eu sou o professor Juniel Soares da Silva e sou coordenador do evento. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os mosquitos vetores de doença, né, quais seus impactos na saúde pública. Eu sou licenciado em Ciências Biológicas com uma especialização em saúde pública. E desde o meu mestrado, né, e agora no doutorado, quase finalizando o doutorado, eu tenho trabalhado com o foco, né, no controle vetorial do mosquito Aedes aegypti, principalmente, onde eu tenho utilizado substâncias de origem botânica para verificar se elas apresentam potencial, né, como possível inseticida. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática hoje, né, que é uma temática que eu gosto bastante de estudar, e que me fascina sempre quando eu procuro ler mais sobre a temática, né? E principalmente sobre a espécie Aedes aegypti, que para mim é uma espécie que tem uma dinâmica biológica muito interessante, tá? Eu sei que para muitos soa até um pouco estranho falar que é uma espécie bonita, mas é isso, né? Eu acho que a gente precisa também ver que por trás dessa questão epidemiológica que tem os mosquitos, existe uma espécie, né, na natureza, uma espécie que ela existia antes de nós e que a gente precisa analisar também, olhar também não com o olhar não somente com o olhar de pensar que ela é prejudicial, mas que ela também está exercendo um papel na natureza, assim como todas as outras, inclusive como nós mesmos, né? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o laser para ficar mais fácil de apontar, né? Bom, então eu deixo inicialmente aqui três referências assim que são coringas na área, né? Que são os dois livros do Oswaldo Foratini, né, que faleceu em 2007, que trouxe assim contribuições importantíssimas para essa área de cursidologia, né? Dos mosquitos vetores, né, de patógenos, porque nesses livros ele aborda a ecologia, a biologia, a taxonomia, né? E também tem um outro livro muito utilizado, inclusive disponível na internet, que é o livro do Console e Lourenço de Oliveira, né, tem como título Principais Mosquitos de Importância Sanitária no Brasil. É um livro muito bom também que eu recomendo, né, para que vocês possam procurar, né? Esse aqui vocês vão encontrar ele na forma de PDF. Já os outros dois, né, realmente, quem quiser, é preciso fazer a aquisição, tá? Mas deixo aqui, quem tiver interesse em começar a estudar, né, sobre os mosquitos, né, tem importância epidemiológica, já pode começar utilizando o livro de Console Lourenço de Oliveira. E aí, quando a gente fala de mosquitos, né, mosquitos vetores de patógenos, eu vou falar mosquito vetores de patógenos porque a gente utiliza o termo mosquito vetor de arbovírus para
o Aedes aegypti, principalmente, que transmite os vírus, né? Mas temos também outros mosquitos que transmitem outros patógenos, como o Anopheles, que transmite o Plasmodium, né, que é um protozoário. Tem o Culex, que também transmite um verme, né? Então, a gente vai utilizar o termo mosquitos vetores de patógenos, tá? Nessa, nessa minha fala. E uma coisa que é importante da gente entender é que, muitas vezes, e isso eu acabei fazendo aqui no título, né, para ficar um pouco mais chamativo, a gente acaba muitas vezes utilizando o termo mosquitos vetores de doenças. E, na verdade, eles são vetores dos patógenos, né? Eles não carregam a doença, eles não portam a doença, não, eles não transmitem a doença, mas sim o patógeno que, ao entrar no organismo da pessoa, vai desencadear, né, a doença. E quando a gente busca na internet sobre mosquitos vetores ou mosquitos, né, a gente encontra diversos materiais, desde aqueles que trazem assim de uma maneira mais, de uma maneira muito, vamos dizer assim, radical, até aqueles que trazem de uma maneira mais lúdica, né, como é o caso aqui. Chamar mosquitos assassinos, do ponto de vista biológico, eu acho que não é muito interessante, porque esses mosquitos, eles estão exercendo seu papel, né, apesar deles transmitirem os patógenos que causam doenças em nós seres humanos ou até mesmo em outros animais, mas eles estão desempenhando um papel na natureza, né? E antes deles, e antes de nós, eles já estavam aqui, né? Então, na verdade, a gente que tem invadido os espaços que são naturalmente deles, né? E por isso aumentado, né, essas questões que estão relacionadas a, a doenças emergentes e reemergentes, né? Muitas dessas doenças, na verdade, as doenças transmitidas por esses mosquitos são chamadas também de doenças negligenciadas, né? Porque são doenças que muito são bastante ignoradas, né, pelo setor, principalmente pelo setor farmacêutico, né? E é isso. Vamos falar um pouco mais, tá? Bom, então trouxe aqui uma prancha de várias figuras, né, para que vocês possam olhar assim com calma e ver se vocês conseguem identificar, né, pelo menos uma espécie dessas que tem aqui. Será que vocês conseguem fazer isso? E qual espécie vocês conseguem identificar? Bom, então vamos seguir, né? Vamos dizer que vocês tentaram identificar, né, olhando para essas fotos. Isso aqui, cada imagem dessa é uma foto de uma espécie diferente, tá? E agora vamos tentar ver se vocês conseguiram acertar pelo menos uma espécie, né? Acredito que talvez o, o Aedes aegypti, vocês podem ter mais conhecimento, né? Eu costumo chamar de o Aedes aegypti, assim, de entomocelebridade, porque todos os anos ele está na mídia, todos os anos ele tá nas campanhas educativas na TV, nos rádios, nos outdoors, nas cidades, então é bastante conhecido. A gente tem o seu parente bem próximo, que é o Aedes albopictus, temos também a famosa muriçoca em alguns locais, em outras regiões chamadas de pernilongo, ou, é, enfim, outros termos, né, que é o Culex, principalmente o Culex incerfasciatus, temos o Anopheles, temos o mosquito Maçônia, o Sabetes e o Hemagolus. E aqui a gente vai focar, né, em mosquitos de duas famílias, que é a família Anophelinae, que é o Anopheles, e na família Culicinae, que é principalmente o Aedes aegypti, né? Então, o nosso foco aqui vai ser principalmente essas duas espécies, porque são espécies que no Brasil, né, elas têm assim, um alto impacto na saúde pública. Então, pessoal, existem cerca de 3.500 espécies de mosquito identificadas. Dessas, cerca de 200 espécies são vetoras de patógenos, né, mas não necessariamente patógenos causadores de doenças humanas, mas de outras espécies também, tá? E eles são antigos habitantes do nosso planeta. Então, antes mesmo da gente chegar, eles já estavam aqui, né, como habitantes do planeta Terra. Cada espécie tem uma característica, né? Por exemplo, o Aedes aegypti, ele é uma espécie urbana, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer
uma busca, quer encontrar Aedes aegypti, não adianta você ir lá nas comunidades rurais, porque você não vai encontrar essa espécie. O contrário acontece com o Anopheles, por exemplo, né, que é uma espécie rural e que você não vai conseguir localizar ele em áreas urbanas, a não ser que seja áreas próximas à área rural, né? E temos o Aedes albopictus, né, que também tem sido bastante estudado devido à sua importância, né, como possível vetor dos armovírus também causadores da dengue, zika e chikungunya, mas que ele vive no ambiente semi-urbano, ou seja, numa área ali intermediária entre o meio urbano e o meio rural, tá? E aí, os mosquitos, eles são é, holometábulos, assim como a borboleta, né, que passa pela fase de ovo, larva, pupa, até chegar à fase de adulto, certo? Aqui nós temos o prazo, né, a quantidade de dias que cada fase do ciclo de vida leva, né? Então, a gente tem aqui as fases, os estágios, e na fase de larva, a gente tem 4 estágios, tá? É diferente. Estágios são esses aqui, ovo, larva, pupa e adulto, a forma alada, né? Que a gente chama de forma alada. E estádios são os 4 estágios de desenvolvimento que a larva vai passando. E os ovos têm uma característica muito marcante, que eles duram muito tempo, né, fora da água, e ao entrar em contato eles eclodem, né, facilmente. E as larvas, elas se alimentam, né, e é nessa fase que é importante, né, tudo que elas utilizam de alimento para o seu desenvolvimento. E na fase de pupa elas não se alimentam, né? Na fase adulta é quando eles vão acasalar e procurar se alimentar. Então, a gente tem aqui características do ciclo de vida dessas 3 espécies, né? Anopheles, Aedes e Culex. Então, existem diferenças, tá? Quando a gente estuda isso, estuda essas espécies, a gente consegue entender essas diferenças. Então, por exemplo, o ovo de Anofelino, ele é diferente do ovo de Aedes, que é diferente do ovo de Culex, tá? As larvas, elas também são diferentes, tá? Enquanto que as larvas de Aedes e Culex têm essa região que é chamada de sifão, né, para captura de oxigênio, as larvas de Anopheles não possuem. E até a posição como o adulto, né, difere de uma espécie para outra. Então, além disso, a taxonomia deles também são diferentes, né? Além de diferir entre uma espécie e outra, existe também diferença entre machos e fêmeas, tá? Aqui nós temos os hábitos alimentares dos mosquitos. Então, para que a gente consiga desmistificar essa ideia de que os mosquitos são sempre prejudiciais, mas eles estão desempenhando um papel importante, né? Eles estão fazendo lá o que qualquer espécie procura fazer na natureza, né? Que é se alimentar. Então, os machos e as fêmeas, eles se alimentam de seiva de planta. A gente vê aqui na imagem um macho se alimentando. Eles eles, nesse momento, eles realizam polinização de diversas espécies de plantas, tá? Ah, e a fêmea, ela também, né, após realizar o acasalamento, ela vai fazer o repasto sanguíneo. E é justamente nesse momento que ela realiza o repasto sanguíneo que ela pode, né, uma fêmea saudável, ela pode contrair o patógeno para o seu organismo, que vai se multiplicar e se alojar nas glândulas salivares desse mosquito fêmea, tá? E num próximo repasto sanguíneo ou nos próximos repastos sanguíneos, ela vai acabar injetando, ela vai acabar colocando junto com a sua saliva esse patógeno que pode, né, acabar desencadeando a doença naquele indivíduo, né? Aqui a gente tem também o larvas, né, de outras espécies se alimentando de larvas de mosquitos, provavelmente Culex, né, essas aqui menores, Culex e Aedes, e algumas espécies, né, elas são, na verdade, elas não se alimentam de sangue, algumas espécies de mosquitos. Então, por isso que as espécies que possuem importância epidemiológica são das duas famílias, né, Anopheline e da família Culicida. Após é, Bom, então, tendo em vista essas questões, né,
Essas espécies são bastante estudadas devido à sua importância epidemiológica, né, por ser vetores de patógenos que causam doenças no Brasil e em algumas outras regiões do mundo, né? Então, o Aedes aegypti, por exemplo, é vetor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana, que normalmente não tem mais ocorrido em ambiente urbano, né? Normalmente os casos que têm surgido são contraídos através da entrada no ambiente de mata, né? Temos o Anopheles darlingi, que é o principal vetor da malária no Brasil, o Culex inquefaciatus, que é o principal vetor da que é o principal causador da filariose linfática, né? Então a gente tem aqui uma imagem mostrando a pessoa que tem filariose linfática que fica com os vasos completamente dilatados e o crescimento dos membros, né? E aí eu pergunto a vocês, tá? Nós temos aqui 3 espécies diferentes e quais são os patógenos que cada uma delas transmite? Vocês saberiam me dizer? Bom, então, vamos lá. O Aedes aegypti, ele transmite vírus, né? Os causadores dessas doenças. Aí a malária é um protozoário, né? Um protozoário que das espécies Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum, é, sendo que essas 2 espécies são as que mais causam as responsáveis pelos casos de malária no Brasil. E o Culex inquefaciatus, ele transmite um verme, né, que vai causar, então, a filariose. E cada espécie dessa, né, possui criadouros específicos. Então, por exemplo, o Aedes aegypti, ele tem todos esses locais que são típicos do ambiente urbano e são bastante propícios para o desenvolvimento de criadouros dessa espécie. Já o Anopheles, né, ele vai se desenvolver mais em ambientes como, por exemplo, em lagos, em represas, em igarapés, em tanques, olarias, mais aqueles existentes lá nas comunidades rurais, né, lá no ambiente rural. Então, existe uma grande relação do desenvolvimento urbano com o aumento populacional de mosquitos, né? Isso porque, por exemplo, o crescimento desordenado das cidades, onde muitas vezes não há o abastecimento de água e obriga as pessoas a armazenarem água em recipientes, faz com que aquele local, aquele recipiente, sirva como criadouro para o Aedes aegypti. Assim como, também, como muitas vezes, né, o avanço das regiões periféricas das cidades acaba entrando em regiões da mata, né, onde há um alto índice de mosquitos, né? Principalmente mosquitos transmissores de malária, por exemplo, principalmente na região amazônica. E aí há esses estudos, né, que relatam que há uma relação, né, do desmatamento com o aumento de casos da malária, principalmente na Amazônia, né? Esse estudo, né, desenvolvido por aluno da doutora Marianice Salum, que é também bastante conhecida pelos seus estudos com anofelinos, né, e que fala que 1 km² desmatado na Amazônia equivale a 27 novos casos de malária, né? E a gente tem aí o desmatamento na Amazônia, crescendo de uma forma acelerada, o que significa mais casos, possivelmente mais casos de malária nessa região. Então, a dinâmica e o risco de transmissão de doenças estão relacionados a alguns fatores, como, por exemplo, a urbanização não planejada, a maior movimentação de pessoas, né, de uma região para outra, né, que podem acabar levando casos, né, as mudanças ambientais e os desafios biológicos dos vetores, né, e vetores emergentes, né, que são muitas vezes resistentes aos inseticidas, e cepas de patógenos em evolução, né. Então, todas essas questões são bastante desafiadoras para o controle do mosquito, né? E aí, as estratégias de controle, né, dos mosquitos, vetores de patógenos, né, variam desde campanhas educativas, que são realizadas todos os anos, né, principalmente para o combate ao Aedes aegypti, por isso que eu digo que ele é uma celebridade, né, porque ele é bastante visado, todos os anos tem campanhas educativas, né, até as escolas já muitas vezes já incluem no seu calendário uma atividade, né, algumas atividades
para essa questão, né, da conscientização, e realmente é importante, né, por meio da educação, por meio da conscientização que a gente vai mudando esse cenário. Tem também o controle mecânico, que é a eliminação dos criadouros, o controle biológico, que utiliza, por exemplo, peixes larvófagos, que se alimentam de larvas ou bactérias e vírus patógenos das larvas, né, desses mosquitos, e também os inseticidas químicos, né, estes podem ser do tipo larvicida e aduticida, né, o larvicida é aquele que é aplicado na água para matar a larva, e os aduticidas, o aduticida é aquele aplicado nas ruas, na forma de fumacê, que muitos de vocês talvez conheçam, porque já passou pela rua da casa de vocês. E aqui a gente vai falar sobre os casos, né, de arbovírus e de malária, né, que tem ocorrido no Brasil. Então, esse gráfico, ele mostra os casos prováveis de dengue nos anos de 2019 a 2022. Então, para cada ano é uma cor diferente, né, da linha, né, aqui do gráfico, certo? E os anos que houveram mais casos de dengue, né, mais casos prováveis de dengue no Brasil, foram os anos de 2019, em verde, e 2022, em vermelho, né? Então, a gente observa que os casos aqui chegaram, né, ao pico de 100 mil, né, 100 mil casos nos primeiros meses do ano. Então, aqui a gente tem o decorrer do ano, né, são 52 semanas epidemiológicas, e aí aqui a gente tem, né, o ano decorrente, e aqui o número de casos, né, ah, por época do ano. Então, a gente observa que há uma certa concentração nesse período aqui, que são aqueles meses do início do ano, né? Aqui a distribuição dos casos, né, por região do Brasil. Então, em cinza, norte, verde, nordeste, aí aqui o laranja, né, cor laranja, centro-oeste, azul, sudeste e sul, né, aqui em amarelo. E a gente observa que a região sudeste e sul, né, foram aquelas que tiveram a maior incidência de casos de dengue, né, no ano de 2022. Quando a gente analisa o mapa da distribuição de óbitos, né, confirmados e em investigação, a gente observa que o número de óbitos confirmados, ele está distribuído aqui principalmente pela região centro-oeste, né, e parte do sudeste. A gente observa aqui também, né, que os óbitos em investigação, né, estão distribuídos por vários locais. Então, aqui, né, são poucos os casos em investigação, possivelmente porque os casos de óbitos aconteceram, né, mais no início do ano, e todos eles já foram confirmados quanto à questão da sorologia, né, se foi realmente vírus da dengue ou não. Aqui a gente vê uma curva dos casos de chikungunya, tá? Então, a gente tem também os anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, e a gente observa que em 2022, né, houve, assim, um aumento do número de casos de chikungunya no Brasil, tá? Quando a gente olha os casos prováveis de Zika, a gente percebe a mesma coisa, né? Em vermelho aqui, os casos de Zika, né, os casos prováveis de Zika no ano de 2022, a gente observa que houve, assim, um aumento, né, em relação aos anos anteriores. Não muito, né, mas que, principalmente nessa região, há um certo aumento. No entanto, os casos prováveis de Zika no Brasil, que são aqueles que podem ser ou não, né, porque eles não foram ainda confirmados. Eles chegam à média de 500 casos, né, assim, dependendo do pico, tá? No caso de chikungunya, há uma quantidade maior, né, de casos dessa arbovirose. E aí, a gente tem aqui a taxa de incidência, né, das três doenças. Então, a gente vê aqui que a incidência de dengue, ela tá assim,
praticamente tudo escuro, né, o mapa, e as regiões centro-oeste e sudeste são as mais afetadas, e aí a região nordeste também, né. Aqui os casos, mas vocês observam assim que a distribuição é muito mais, é muito maior, né, dos casos de dengue do que os de chikungunya e de zika. Então, chikungunya a gente vê que há uma quantidade maior de casos do que a zika. Então, a gente tem, se a gente fosse colocar como é que chama? Se fosse organizar por colocação, né, a gente teria, em primeiro lugar, os casos de dengue, em segundo lugar, os casos de chikungunya e, em terceiro lugar, os casos de zika, tá? E todos eles transmitidos pelo mesmo vetor, né? E pode haver casos de infecção cruzada, né? Ou seja, o indivíduo pode acabar contraindo dois arbovírus. Desculpa. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre os casos de malária, né? Então, os casos de malária notificados nos anos de 2019 e 2021, que a gente consegue observar aqui nesse gráfico, né? Em azul 2029, vermelho 2020 e verde 2021, tá? E aqui ele distribui principalmente pelo tipo de, de a espécie de plasmódio, né? Então, aqui os casos de plasmódio de malária causada pelo plasmódio falcíparo, aqui por plasmódio que não falcíparo, acredito aqui que é o plasmódio vivax, né? E aqui o número de casos positivos geral, né? Quando a gente olha os casos autóctones, o que são os casos autóctones? Os casos que acontecem no próprio local. Por exemplo, o indivíduo ele contraiu a malária na própria região amazônica, né? Então, foi detectado lá mesmo a doença. Então, é um exemplo de caso autóctone. E aí a gente tem aqui os casos de malária, eles acontecem principalmente nas regiões rural, né, e em áreas indígenas. Então, esses dois somam aqui 75% dos casos de malária, né, da região amazônica. Isso no ano de 2020. No ano de 2022, 2021, perdão, chegou a 50% dos casos, perdão, a 37% dos casos na área rural e 33,6% em áreas indígenas, né? Então, há uma prevalência para os casos de malária acontecer nessas regiões, nessas duas regiões, em áreas rurais e áreas indígenas, né? Que são os locais onde há locais, né, que servem de criadouros para a espécie de mosquitos vetores dos plasmódios. É, as áreas indígenas têm sido bastante afetadas com a questão da mineração. A mineração cria locais propícios para o acúmulo de água das chuvas e que aquele ambiente acaba servindo o, para o desenvolvimento de larvas, né, de mosquitos anófilos. E aqui a gente tem as internações por óbitos, né, e óbitos por malária. As internações são as barras em azul e os óbitos, né, a linha. Então, a gente observa aqui que em 2019, né, houve um maior número de casos de internações, tá? E 2020, né, estava vendo assim o maior número de casos de de óbito. Então, aqui, desse lado, ele representa as internações, ou seja, 2019 teve essa quantidade de internações, 2020 teve essa quantidade, e 2021 essa quantidade. Quanto ao número de óbitos, houve um aumento, né, aqui, de mais ou menos 37 até mais ou menos quase 50 óbitos por conta de complicações da malária. Então, vejam que essas doenças, elas ainda matam, né, as pessoas. Tanto as arboviroses, a dengue, zika e chikungunya, como também a malária. E aqui a gente tem um mapa de risco da malária por município, né, de infecção, né, referente ao ano de 2021.
Ah, não existe uma atualização tão rápida, né, dos casos de malária no Brasil, como acontece com dengue, zika e chikungunya. Então, a gente acaba tendo dados mais recentes para dengue, zika e chikungunya, né, as arboviroses, do que para no caso, para os casos de malária. E aí, aqui nesse mapa, a gente consegue realmente confirmar aquilo que a literatura já registra, né, que a região amazônica é o local onde há o maior risco, né, de contrair a malária, né? Mas a malária ela não acontece somente na região amazônica, né? Existem também casos fora dessa região amazônica que precisam ser monitorados, que precisam ser investigados, principalmente para saber se eles são casos autóctones, né, ou seja, que acontecem lá mesmo, onde a pessoa contraiu lá, ou casos que foram importados de outras regiões do país, ou mesmo de outros países. E aqui a gente tem, né, os estados, né, líderes assim na região amazônica, né, em casos de malária. Então, aqui o Amazonas, né, o estado do Amazonas, na região amazônica, e fora da região amazônica, ou seja, na região extra-amazônica, que os boletins epidemiológicos colocam dessa forma, na região extra-amazônica, considerando que a ocorrência dos casos dessa doença se concentra na região amazônica. Então, o estado do Goiás e São Paulo são aqueles que apresentam o maior percentual de casos da malária. E agora a gente vai falar um pouco sobre os impactos, né? A gente falou um pouco sobre a epidemia, sobre a ecologia desses mosquitos, sobre a epidemiologia, né, que são os casos de doenças causadas pelos patógenos transmitidos por eles. Então a gente vai falar um pouco dos impactos. E aí, para falar de impactos, eu trouxe esse artigo, né, dados desse artigo, que tem como tema Aedes aegypti e Sociedade, o impacto econômico das arboviroses no Brasil, de Vanessa Teike, Roberta Arinelli e Lucas Faan, acho que é isso. Esse artigo bem interessante, de 2017, perdão, é, é um artigo que traz casos os gastos com as arboviroses, né, com o vetor Aedes aegypti. Então, são poucos os casos, são poucos os dados disponíveis para se ter uma noção, né, um panorama sobre o quanto, né, de custo essas doenças, as doenças transmitidas, né, causadas por patógenos transmitidos por esses mosquitos, causam nos cofres públicos. Mas a gente sabe que os números são altos, né? Não são poucos os números. Então, vamos lá. Os custos de combate ao vetor Aedes aegypti são bem altos, gente. Então, aqui, só para vocês terem ideia, né, em 2016, né, esses são os dados, assim, que eu encontrei, né, mais recentes. Não encontrei dados atualizados, né, mas em 2016, para vocês terem ideia, eram gastos foi gasto 1,5 bilhão de reais, né, para o combate ao mosquito Aedes aegypti, tá? Esse custo, né, ele foi reportado pelo governo federal, né, perdão, o custo que foi reportado pelo governo federal para a aquisição de inseticidas para a realização do controle vetorial, né, por exemplo, larvicidas e adulticidas, chegou a 78,6 milhões, tá? Então, é um número altíssimo sendo utilizado para compra de produtos para o combate ao Aedes aegypti. Os estados com mais gastos referente a doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são Minas Gerais, seguido por São Paulo e Bahia, tá? Possivelmente por serem os estados, né, mais populosos do Brasil, não sei se é exatamente isso, mas enfim. E nesse mesmo ano, né, o país ele gastou cerca de 374 milhões no tratamento de arboviroses, né? Então, ou seja, com os pacientes. E aí, considerando os custos totais, com o manejo dessas arboviroses, o Brasil sofreu um impacto de cerca de 2,3 bilhões. Então, somando tudo, né, os gastos não, os custos com os pacientes, os custos médicos com os pacientes que contraíram, né, arboviroses, os custos com a compra de produtos para o controle,
todos esses, né, somando-se, chega a esse valor de 2,3 bilhões, né, isso dado de 2016. A gente não sabe se esses dados eles aumentaram ou diminuíram, né, porque a gente não consegue, pelo menos não consegui localizar informações do governo que informam sobre os gastos desse relacionado a esse a, a, ao controle do vetor. E também não encontrei dados relacionados aos gastos, aos custos com malária, tá? Então, em 2018, né, com relação à malária, né, o Brasil teve 190 mil casos, em 2019, 157 mil casos, mais de 157 mil casos, em 2020, 145 mil casos, né? Então, a gente observa aqui já são dados relacionados à malária, tá? O número de casos de malária. Mas pelo número de casos, né, a gente observa que comparando esses 3 anos, houve uma redução, né, dos casos de malária no Brasil, e são números altíssimos, né? Então, supõe-se que há um custo também muito grande principalmente com os pacientes, né, com as pessoas que contraem os patógenos e desenvolve a doença, porque o número de casos são bem altos. E aí, gente, a gente fala que o controle, né, precisa ser focado nos vetores, principalmente no Aedes aegypti, né, que é um vetor urbano e que está em constante contato com as pessoas, porque a gente não tem até o presente momento uma vacina eficaz, né? A gente tem vacinas em fase de desenvolvimento, né? Para a malária, por exemplo, a gente tem aqui uma vacina que tem sido testada, né? E que foi publicado um artigo na The Lancet, onde foi reportado, né, que essa vacina ela apresentou eficácia, né, e também há uma vacina que está sendo testada ainda, né, para os sorotipos da dengue, e que a gente precisa esperar, mas até lá a gente precisa realmente focar nos vetores, né? Então, essa é a parte, assim, fundamental. E aí, como minimizar os impactos que esses indivíduos, né, que essas espécies causam na saúde pública? Então, é preciso realizar estudos sobre a bioecologia dos mosquitos vetores e sua relação com as mudanças climáticas, né? A gente já tem bastante informação sobre essas espécies, mas a gente precisa continuar estudando como é que elas vão se comportar diante das mudanças climáticas. Será que isso vai favorecer ainda mais essas espécies? Será que vai desfavorecer? Será que de repente vão surgir novos é, arbovírus, novos patógenos que vão, né, associar-se a essas espécies? Monitorar a susceptibilidade das populações de mosquitos aos inseticidas. Esse monitoramento ele é importante para a gente saber se populações estão resistentes a um determinado inseticida e realizar estudos para a descoberta de novos produtos com ação inseticida. Então, os estudos sobre substâncias que tenham efeito contra o mosquito são fundamentais. Realizar o manejo integrado de vetores, né, associando ali estratégias de controle, como, por exemplo, o uso de inseticidas, né, o uso de predadores, dentre outras. Realizar as campanhas educativas, não somente sobre o Aedes aegypti, perdão, nas cidades, mas também nos ambientes rurais, principalmente das regiões amazônicas, realizar campanhas educativas para que as pessoas tenham consciência, né, sobre os aspectos relacionados à transmissão do patógeno, dos mosquitos anófilis, melhorar as condições de vida e as moradias da população. A gente sabe que isso é uma responsabilidade muito grande que está principalmente relacionada aos governos, e por isso um plano de governo que pensa na população é importante, porque não adianta, por exemplo, a população não tem o abastecimento de água regular
e aí ela acaba sendo obrigada a acumular água em recipientes. Muitas vezes são pessoas que não têm o conhecimento de que aquele recipiente pode servir como criadouro para os mosquitos. Então, são desafios, né, também como, por exemplo, a redução do desmatamento, né, porque o desmatamento está relacionado com as questões do número de casos, né, de malária, principalmente. Então, são diversos os desafios. E, com isso, eu encerro aqui a minha fala. Quero agradecer a todos. Espero que, né, consigam entender um pouco sobre a dinâmica dos mosquitos e a importância, mas, e que pessoas se apaixonem, queiram estudar também sobre essas espécies, né, publicar trabalhos sobre elas, para que a gente consiga agregar novos conhecimentos, mais conhecimentos, para que a gente possa, né, oferecer aí estratégias mais assertivas para o controle dessas espécies. Então, muitíssimo obrigado, e é isso. Quem tiver interesse em entrar em contato comigo, fica o meu contato pessoal. Tchau, tchau. Gostaríamos de agradecer ao professor Junielso pela excelente palestra, pela excelente contribuição no segundo Conacimes, e continuem acompanhando a nossa programação e não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais.